Salve, salve, manos e minas que seguem o canal da WJ Quality. É sempre uma satisfação trazer mais um vídeo aqui para vocês. E o tema de hoje, resultados urgentes, do cadastro até a liberação. E esse tema tão importante, principalmente para laboratórios que trabalham aí dentro de hospitais ou que prestam serviços para hospitais, né? A gente entende que o tempo de liberação para amostras urgentes, né, quase que todas, mas para grande parte dessas amostras, deve ser um tempo mais ágil, um tempo menor, para garantir ali que atenda às necessidades clínicas do seu serviço juntamente ao hospital, que geralmente demandam essa urgência. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você, tudo prontinho, bonito, bem mastigado, como você montar um processo de ponta a ponta, desde a definição do seu tempo de urgência, né, do seu TAT, do seu TMP, a gente vai conhecer, desde o passando pelo cadastro, pela coleta, pelo recebimento no NTO, pelo processamento da amostra, pela análise, até a liberação do resultado. Como você montar esse processo de uma forma que vai realmente poder agilizar a liberação desse resultado. Então fique conosco e aproveite bastante essa aula. Gostaria de pedir a sua ajuda também para que já curta esse vídeo, compartilha com um amigo da área. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, né? Eu acredito que agora nesse mês de abril de 2022 a gente vai conseguir bater 1000 inscritos no canal, que para mim, muita gente tem milhares de inscritos, mas para mim 1000 inscritos é uma vitória. Eu não consigo postar muito, né, com uma frequência alta, a gente está tentando postar um vídeo por semana, então o processo é mais lento. E alcançar 1000 inscritos já vai ser uma vitória, né? E eu tenho certeza que esses vídeos que a gente vem postando tem ajudado, o pessoal sempre comenta, tem ajudado você aí que atua ou pretende atuar, pode te ajudar também em um laboratório de análises clínicas. Então eu conto com sua ajuda, espero que você aproveite essa aula. Vamos para os slides. Então, resultados urgentes em um laboratório de análises clínicas, né? Primeiro vamos entender o que são resultados urgentes, exames urgentes, porque existe uma diferença. Então vamos entender. Os resultados urgentes são aqueles em que o paciente precisa viajar à noite e se ele não levar esse resultado, ele vai perder a consulta que é lá na capital no outro dia, ou que é distante. Ou os resultados urgentes são aqueles em que o médico só atende uma vez no mês naquela cidade e amanhã tem consulta com o médico e tem que liberar, porque senão ele perde a consulta só no outro mês. É isso? Não. Essa é a primeira compreensão que a gente precisa ter. A urgência não é dita pela necessidade do resultado em mostrar ao médico uma viagem. O que demanda, o que conceitua um resultado urgente, um exame urgente, né, é a condição de saúde do paciente. Então, se o paciente ele está em uma condição de saúde mais delicada, em que esse resultado pode ser importante para a saúde dele, ou o atraso desse resultado pode prejudicar a saúde dele, pode atrasar uma conduta médica importante, esse resultado, por conta da condição de saúde delicada do paciente, ele é um exame urgente, ele é um resultado urgente. E não por outro compromisso, mas apenas ligado à saúde do paciente, ok? Você pode tratar essas outras situações como antecipação de resultado, né? Algo do tipo, tá? Então, pessoal, primeiro eu queria conceituar aqui para vocês o TAT e o TMP. O que é o TAT? É o tempo de atendimento total. Esse TAT é o tempo que desde o momento em que o paciente inicia o cadastro até o momento em que o seu resultado foi assinado e fica disponível para o cliente. Então a gente chama de TAT, tempo de atendimento total, tá? E você precisa, antes de iniciar a montar o seu processo para exames urgentes, resultados urgentes, você precisa definir qual vai ser o seu TAT máximo para urgências. Então, se você é um laboratório que está dentro de um hospital, né? Você pode definir isso, muitas vezes o hospital exige, é uma decisão do laboratório junto com o hospital. Você pode definir que para a maioria dos exames, ou para os exames urgentes, você vai ter um TAT máximo de 1 hora. Exatamente, de 1 hora. Que para dentro de um hospital até é possível, porque o atendimento é ali, o NTO, o Núcleo Técnico Operacional, já é ali também, é possível.
E até existe esse tempo em muitos hospitais, 2 horas, 1h30, já vi esses 3 tempos. Mas se você é um laboratório ambulatorial, que atende pessoas comuns que não estão, digamos ali, internadas ou demandando urgência, e que tem unidades em vários locais, ou que não, a unidade não é próximo, né, você pode definir um TAT maior, um TAT aí de 3 horas, 4 horas, tudo vai depender, você tem que fazer essa análise juntamente com sua equipe, tá bom? Mas é importante que você defina o TAT máximo para urgência. E também é importante que você defina o TMP, que é o tempo médio de processamento. Esse TMP é o tempo em que conta desde o momento em que a amostra chega no NTO ou na triagem até o momento em que ela é liberada, assinada e fica disponível para o cliente. Ele retira aí, diferente do TAT, o tempo de atendimento, de coleta e de transporte da amostra até a triagem. Então ele só conta no momento em que a amostra é recebida lá na triagem no NTO até o momento que ela é assinada, tá? E é importante que você defina também o seu TMP máximo para urgência. Então você pode dizer, olha, depois que a amostra chega aqui no NTO, ela vai ser liberada em 40 minutos, ou em 1 hora, ou se for um laboratório ambulatorial, em 2 horas. Então, o meu TAT é 3 horas, um exemplo, e o meu TMP 2 horas. Então você está dizendo que você tem 2 horas para liberar o resultado e 1 hora, mais ou menos aí, do atendimento, coleta até essa amostra chegar no NTO. Entendendo esses dois conceitos, você tem que definir isso bem pensado, estrategicamente, conversado com sua equipe, aí você define para você começar a montar o seu processo, tá bom? Então, tranquilo. Aí a gente inicia pelo atendimento, beleza. Olha, professor, como é que eu vou definir, criar isso? É o que a gente vai ver agora. Recomendo que primeiro vocês criem no seu laboratório critérios para cadastro de exames urgentes. Como são esses critérios, professor? Vou sugerir 2 aqui e já vou trazer bem mastigado, bonitinho, coisinha fofa para vocês. Ó. Você pode definir essas condições clínicas. Pacientes que estiverem nessas condições clínicas podem atender ao critério para cadastro de exame urgente. Internação, exame pré-cirúrgico urgente, febre alta, infecção urinária grave, intestinal, gravidez de risco, suspeita de trombose, suspeita de hiperglicemia, suspeita de infarto, tá bom? E você pode incluir outras condições que podem demandar uma urgência no cadastro. Então, o primeiro critério é que eu sugiro é você criar essas condições clínicas, pode se basear nisso aí que eu trouxe. Beleza. Paciente não tem nenhum dos critérios na condição clínica que eu estipulei, então ele não pode cadastrar urgente, ele vai cadastrar uma antecipação, é outra história. Outro critério que eu recomendo que vocês definam é os tipos de exames que são passíveis de cadastro de urgência. Exatamente. Eu posso cadastrar uma cultura de urgência? Não pode, porque você não pode dizer que a bactéria cresce mais ligeiro que o paciente está doente. Não tem como. Né? Eu posso cadastrar, deixa eu pegar um outro exame aqui, pegar um exame que tem uma rotina, um exame, deixa eu pensar aqui, um outro exame que ele é mais demorado também. Geralmente são as culturas, né? Eu não estou conseguindo. Pronto. Eu posso cadastrar um IgE como urgente, um IgE específico, que você tem uma rotina aí de 2 vezes por semana, 3 vezes. Não pode, primeiro porque ele não é urgente, né? Primeiro porque ele não é urgente, ele não demanda urgência. Segundo porque a sua rotina não comporta fazer em 3 horas, está sempre fazendo a rotina. Então, você tem que definir isso com muita sensatez. Trago aqui para vocês uma lista que pode ajudar a vocês se basearem nela, incluir ou excluir algum dessas listas, mas que esses daqui tanto são exames que eles caracterizam um resultado que pode ser urgente, ó, hemograma, PCR, sumário de urina, tempo TAP, né, o coagulograma, dedímero, sódio, potássio, glicose, BNP, proBNP, os marcadores cardíacos, né, beta, HCG quantitativo, isso aí pode ser urgência em um caso de suspeita de gravidez de risco, dengue, né, gasometria, tá vendo? Você pode incluir ou retirar, excluir algum desses exames, mas o que eu recomendo é que você monte para o seu atendimento isso daí. Olha, para cadastrar exame urgente aqui no laboratório, não é só o cliente chegar e dizer que é urgente porque quer, por isso não. Tem que atender ao critério 1, as condições clínicas, e ao critério 2, está na lista de exames urgentes.
Fazendo isso, você tem que criar documentos, escrever, treinar a equipe, deixar a equipe pronta do atendimento para cadastrar o exame urgente, ok? Segundo ponto, digamos, o cadastro foi feito, é interessante que o seu SIO, e o que é o SIO, pessoal? Sistema de Informação Laboratorial. Então, é o sistema que você usa. Acredito que todos os sistemas hoje, se não a maioria, eles têm essa opção de cadastrar a amostra como urgência, tá? Então, você vai cadastrar como urgência. No sistema Shift, que é o que eu uso mais, ele é chamado de emergência, mas que é a mesma coisa. Sinalizar no pedido, ordem de serviço escrita. A maioria dos laboratórios usam uma ordem de serviço, né? um protocolo de atendimento escrito, que você pode escrever de vermelho ali, de caneta, de pincel, que aquele pedido é urgente, depois que você cadastrar a urgência, tá? E você ainda pode fazer o que? Já no atendimento, sinalizar na etiqueta. Digamos que no atendimento você realiza as impressões das etiquetas, você pode passar um pincel vermelho na etiqueta, na parte de cima ou na parte de baixo, né? Para que o próximo cliente do processo, que cliente do processo que eu falo é quem vai receber o processo do atendimento, a coleta, para que o fluxo consiga identificar. Então você sinalizou ali de pincel na etiqueta, também no protocolo de atendimento escrito. Agora essa amostra, essas etiquetas, né, e esse protocolo vão para a coleta. E o coletor, quando receber, ele pode sinalizar o tubo de pincel, né? Ou ele pode pintar a tampa, ele pode colocar um adesivo. Digamos que a etiqueta seja impressa na coleta, ele pode fazer isso que o atendimento fez, pintar a etiqueta na coleta com pincel vermelho, pintar ali no cantinho, né? Para não atrapalhar o código de barras. Ou ele pode sinalizar dessa forma também, ó. Pinta a tampa do tubo de vermelho com pincel, ou coloca um adesivo aqui na lateral do tubo. Lembrando que isso tem que ser uma coisa que seja facilmente visualizado, porque esse tubo vai para o NTO junto com vários outros tubos, né? Ou você pode criar um transporte também, enviar numa sacolinha separada para o NTO, enviar somente eles, né? Para facilitar essa identificação no próximo cliente do processo. Quem vai receber o processo da coleta é a logística, mas quem vai precisar identificar isso é o NTO, a triagem. Então tem que ser no tubo, é facilmente visualizado, né? Na etiqueta às vezes dá para ver se estiver bem marcado, tá bom? Essa bolinha aqui do lado que não atrapalha o código de barras também é legal, interessante, que dá para vê-la mesmo aqui, ó, em cima na rack. Então você vai definir como é que você vai sinalizar no setor de coleta essa urgência. Depois, essa amostra chega na triagem no núcleo técnico operacional, que é lá o processamento. E aí você tem que, quando identifica visualmente, recebeu ela, você tem que levar o mais rápido possível ao setor de análise. Então, para o que está fazendo, leva a amostra lá para o setor de análise. E você pode fazer o que aqui? Sugiro. Usa hackers de cor diferente. Exatamente. Né? A gente vai ver aqui, ó. Você pode usar só uma, digamos, todos os hackers são brancos, mas as vermelhas vai ser para entregar urgência. Então, quando o pessoal do setor vê uma hackzinha lá vermelha, já sabe que ali tem urgência, né? Não vai misturar com as outras. Pode usar uma hackzinha laranja diferenciada. Então você facilita a visualização para o setor, tá? E também você pode, para agilizar a análise, usar as entradas de urgência dos equipamentos de diagnóstico, quando aplicável. Muitos equipamentos hoje, a maioria hoje, eu acredito que todos, né, os mais modernos, existem uma entrada de urgência para você colocar uma amostra urgente, e essa amostra ela vai entrar na frente da rotina que já está em funcionamento, das outras amostras que já estão ali em análise. Então, usa essa entrada aí. Se você não sabe como funciona, entre em contato com a assessoria do seu equipamento para saber como é que faz. Se for um exame manual, você dá a prioridade nessa urgência, tá bom? E aí, pessoal, chega o momento da liberação de resultados. Provavelmente o seu sistema de informação laboratorial, SIO, ele tem um filtro onde você filtra resultados urgentes. Então, sempre esteja treinando sua equipe para estar de olho nesse filtro, nesses resultados urgentes. Sempre vai filtrando para que você libere com mais urgência os resultados. Faça essa assinatura com mais urgência, tá bom? É isso mesmo, é priorizar isso daí. Pronto.
E aí você fecha o ciclo, você fecha o processo, tá? De liberação de resultados urgentes. Mas para por aí, professor, o processo sim, mas eu ainda recomendo que mensalmente você faça a análise, crie um indicador de TAT e TMP, do tempo de atendimento total e do tempo médio de processamento dos exames urgentes. Qual é o objetivo desse indicador, professor? É realmente avaliar e reduzir o tempo de liberação dos exames urgentes. Então você vai pegar lá no final do mês, puxa um relatório do seu sistema, todos os exames que foram cadastrados como urgente. Você vai colocar lá uma coluninha TAT e TMP, para você entender quantos tiveram o TAT acima do TAT máximo, né? Ou seja, foi definido 3 horas o TAT, quantos foram liberados 4 horas, com 3 horas e meia, ou então, qual a média, o TAT médio, digamos, olha, esse mês eu tive 50 cadastros de urgência, eu dou 500, o meu TAT médio foi de 2 horas, porque aí com essa análise você consegue criar uma nova média, fica um negócio mais real. Digamos que você define uma média de 1 hora para a liberação do TAT, do atendimento até a liberação 1 hora. Mas aí quando você faz sua análise de TAT, está dando um TAT médio de 2 horas. Então você não está, essa meta que você criou, esse prazo para liberar em até 1 hora as urgências, não está sendo possível cumprir. Você tem que regular, ajustar esse TAT ou então ajustar o seu processo. Então quando você faz essa análise, tanto do TMP, né, que é só ali o momento do NTO até a liberação, quando chega, você consegue criar um prazo mais adequado e coerente para o seu processo, tá bom? E quando você tiver os atrasos, digamos, olha, esse mês eu tive 80 cadastros de urgência, 3 deles ultrapassaram o TAT ou o TMP ou o TAT, né? Aí você tem que investigar não conformidade, abrir o processo de investigação não conformidade, onde você vai tomar uma ação imediata, você vai analisar a causa raiz, vai tomar uma ação corretiva e vai entender o porquê que essas amostras ultrapassaram o TAT médio, para que você tome uma ação, porque se você definiu um TAT para exames urgentes, você tem que cumprir, você deve buscar cumprir. Então, quando isso não for possível, você precisa investigar o porquê. E melhorar continuamente o processo, né? Melhorar continuamente, cada vez mais. Com essa análise mensal do TAT, você consegue melhorar o seu processo, treinar bem a equipe. Lembrando, tudo isso é definição de processo e treinamento. Tem que treinar o pessoal do atendimento, tem que treinar o pessoal da coleta, tem que treinar o pessoal da logística, que faz o transporte da amostra, tem que treinar o pessoal do núcleo técnico operacional, tanto bancada quanto quem assina, tem que treinar todo mundo para que esse processo fique redondo e você consiga atender o TAT, né, o tempo de atendimento total, que você diz para o seu cliente que liberar em 3 horas, você tem que liberar dentro de 3 horas, o quanto mais rápido, melhor. É isso aí, pessoal, espero que ajude você a montar o seu processo aí no seu laboratório ou a melhorar o processo que já existe para que você defina de uma forma coerente e efetiva como liberar os exames urgentes aí no seu laboratório. Um abraço e fiquem com Deus.